E aí, pessoal, nossa coluna dessa semana vai tratar de um tema que eu considero da maior importância, que é a democracia brasileira. Teve a queda de uma presidenta eleita, muitos votos jogados no lixo, são 54 milhões de votos jogados no lixo, e a partir daí estruturou-se um regime de repressão à liberdade, de venda do Brasil, de retirada de direitos, e o pior, com o uso de agentes públicos para continuar uma perseguição política a líderes populares que não representam o projeto que está hoje no Palácio do Planalto. E um desses líderes é Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo condenado sem provas. Isso não sou apenas eu que digo, mas o mundo jurídico diz. E esse mundo jurídico, e mais de uma centena de juristas, foram trazidos num livro que foi organizado por uma professora, por vários professores, mas particularmente uma que está aqui hoje conosco, que é a professora Juscelie Cittadino, professora da PUC, responsável pela pós-graduação e também por várias matérias na graduação, e que hoje vai falar com a gente aqui. Juscelie, fala com a gente, bata esse papo importante aqui conosco para falar para essa turma que nos ouve sobre esse livro, o significado dele, a importância dele nesse momento tão importante da conjuntura do Brasil. Obrigada, Jandira. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar de um livro que, na verdade, é um pouco mais do que um livro, né? É um instrumento de luta política. Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é o fato de que nós vivemos num Estado que é apenas aparentemente democrático, né? Mas que, na verdade, já se configura num estado de exceção. Esse processo de rompimento institucional, de quebra com a legalidade democrática, ele tem início formalmente com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, porque, na verdade, é um processo traumático para qualquer país, como você bem disse, né, jogar no lixo 54 milhões de votos, né, interrompendo um fluxo, né, interrompendo um processo democrático legítimo. E já naquela época a gente reagiu, a academia reagiu, e nós publicamos um livro que se chamou A Resistência ao Golpe de 2016. Naquele livro a gente teve um conjunto maior de formadores, digamos, de opinião, né? Além de cientistas políticos e juristas, nós tivemos artistas, arquitetos, economistas, jornalistas. Depois teve uma publicação internacional. Depois também, a gente fez a versão internacional desse livro, que se chamou, ele foi editado em português, ele foi publicado em português, mas se chamou A Resistência Internacional ao Golpe de 2016, porque também espontaneamente nós conseguimos mostrar aos acadêmicos de fora do Brasil, quer dizer, eles de fora do Brasil, espontaneamente, sem que tivessem sido instados a isso, começaram, obviamente, porque estão fora do Brasil, eles levam mais tempo para descobrir esse processo, a se colocar contra o golpe. E agora, né, logo depois que o juiz Sérgio Moro publicou a sentença condenatória do ex-presidente Lula, o movimento foi muito semelhante. Só que dessa vez, pelo óbvio, porque se trata de uma sentença judicial, a reação imediata e muito contrária, né? Eu costumo dizer o seguinte: procurem na internet, procurem nos jornais, procurem onde quer que vocês queiram procurar um texto de um jurista brasileiro, de alguém da área do direito no Brasil, que diga que a sentença do Moro é uma boa sentença. Você não vai encontrar ninguém defendendo a sentença do Moro no Brasil. Ninguém. A não ser, talvez, o presidente do TRF4, né, que deu uma entrevista logo em seguida à publicação da sentença. Ele disse duas coisas. Primeiro, ele disse que o presidente Lula seria julgado antes do processo eleitoral de 2018, sem que ninguém lhe tivesse perguntado. E, em segundo lugar, ele disse que a sentença de Moro era irretocável. Fora o presidente do TRF4, eu, sinceramente, não conheço ninguém da academia, do meio jurídico, que tenha defendido a sentença do Moro. A gente só viu o contrário, né? Nós só vimos críticas ao Moro, críticas à sentença do Moro por uma série de motivos.
Então, eu, junto com Carol Proner, que é uma companheira, enfim, de luta política de muitos anos, a gente trabalhamos juntas na elaboração do livro sobre o impeachment. Nos juntamos com o professor João Ricardo Dornelles, que é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da PUC, do Departamento de Direito da PUC, e com a professora Gisele Ricobon, que é da UNILA, lá do Paraná, e resolvemos simplesmente reunir, porque conhecemos as pessoas, né? Reunir todos esses trabalhos que essas pessoas estavam publicando, e todos esses trabalhos, basicamente de constitucionalistas, de processualistas e de penalistas, esses trabalhos todos críticos à sentença do Moro. E o resultado foi esse livro, né, que se chama Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula, e comentários a uma sentença anunciada porque nós não tínhamos nenhuma dúvida de que seria uma sentença condenatória, né? Então, o título, eu acho que se adequou bem. É importante, uma coisa importante aqui, Gisele, dizer o seguinte: esse livro está sendo lançado, foi lançado no Rio de Janeiro, você vai dizer quantos lançamentos foram, e não tem linha na grande mídia, nada. São mais de 100 juristas, penalistas, processualistas, constitucionalistas, que opinam sobre uma sentença que condena o ex-presidente Lula sem provas. Eu já li vários desses artigos, sem nenhuma prova, e isso não é um problema só do ex-presidente Lula, é um problema de qualquer um de nós. Quer dizer, é um problema da democracia. Ninguém pode ser condenado sem prova. Isso não é um problema do PT, do PCdoB, é um problema de qualquer um, de qualquer partido ou de qualquer cidadão brasileiro. Isso é um problema da democracia. Então eu li e não tem uma linha na grande mídia. Aliás, quando as pessoas de fora escrevem sobre o golpe no Brasil, o que chamou a atenção deles foi inclusive a imprensa estrangeira, que foi muito mais honesta do que a imprensa brasileira. Falou muito mais do golpe, com mais honestidade intelectual do que a imprensa brasileira. Né? E nesse momento esse livro não é falado na grande mídia. Né? Então eu pergunto, como estão os lançamentos, quantos foram feitos, como é que vocês estão conduzindo para que a gente possa divulgar mais, até ir situando e divulgando o lançamento do livro a cada momento que ele for sendo feito. É verdade, a grande mídia ela não tem dado nenhum tipo de cobertura ao livro. Houve uma única exceção, o jornal Folha de São Paulo fez uma pequena publicação, uma pequena referência na semana do primeiro lançamento, mas fora isso, a grande mídia realmente não deu nenhuma importância ao trabalho, ao livro. Mas, ao contrário da grande imprensa, acho que o povo brasileiro está dando muita importância ao livro, né? Porque nós fizemos o primeiro lançamento aqui no Rio de Janeiro, foi um ato conjunto de 4 faculdades de Direito, a UFRJ, que nos recebeu, a PUC do Rio, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Nós, professores e alunos dessas 4 instituições, nós nos reunimos na Faculdade de Direito da Nacional e lançamos o livro lá, foi o primeiro lançamento, com a presença do presidente Lula e da presidenta Dilma. Foi um sucesso extraordinário. Depois nós fizemos um lançamento em São Paulo, na PUC de São Paulo. Bem, esses foram, digamos, os 2 primeiros lançamentos. Mas hoje a gente já tem 8 lançamentos realizados no sul do país, em várias cidades, e temos mais 21 lançamentos previstos. Eu acho fundamental que as pessoas conheçam o livro, conheçam a opinião técnico, jurídica, né, ao mesmo tempo que pensam politicamente a democracia brasileira. Eu queria que você desse aí a tua finalização, teu recado. Não, eu acho que talvez a minha finalização eu tenha a dizer o que eu acho que é mais importante, que é o seguinte: esse livro aborda sobre vários aspectos a sentença do Moro de uma forma extremamente crítica. Constitucionalistas, processualistas, penalistas, cada um com seu olhar, eles fazem uma crítica muito consistente à sentença do Moro. Eu queria dizer 2 coisas. A primeira coisa é que, ainda que o presidente do TRF4 tenha recebido muito bem a sentença do Moro, e foi a única pessoa que publicizou esse compromisso, um absurdo ele ter opinado. E mais tem representação contra ele. Sem dúvida, e mais ainda ter opinado da forma como opinou.
mas nós temos muita confiança, porque é tão inconsistente a sentença que nós temos muita confiança em que os juízes do TRF4 vão se comportar, é isso que a gente espera, vão se comportar como juízes, né? E não como ativistas partidários ou políticos. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de dizer é que se a gente pudesse, de alguma forma, resumir a partir de todos esses autores que escreveram nesse livro, assim, os três, eu sempre digo isso, né? Depois, porque para mim que montei o livro, eu tenho essa possibilidade, quer dizer, eu li todos os trabalhos, eu organizei todos os trabalhos, então eu acho que a sentença do Moro tem três aspectos fundamentais, né? Moro elege na sentença dele, especialmente, três alvos. O primeiro, obviamente, que é o presidente Lula, né? Quando ele não assegura as garantias processuais que o presidente Lula tem direito, como qualquer cidadão brasileiro, o alvo do Moro é o presidente Lula. E não há injustiça maior, né, do que você se ver perseguido por um dos poderes institucionais do Estado. Isso é a mais brutal forma de perseguição. Eu acho que a sentença do Moro, ela também tem um segundo alvo que é muito importante, que é a lei e a teoria do direito. Porque o Moro manipula a norma, manipula a teoria do direito, seja quando ele cria a ideia de propriedade de fato, que não existe no direito brasileiro. Lula seria o proprietário de fato e não de direito do famoso triplex. Isso não existe, né? Seja quando ele faz isso, seja quando nos embargos de declaração ele diz que não há nada que vincule o presidente Lula à propina da Petrobras. Mas é isso que o Ministério Público afirma. Então ele nega aquilo que o próprio Ministério Público afirmou. Então Moro, nessa sentença, ele, além de eleger Lula como alvo, ele elege a norma, o direito, né? E manipula o ordenamento normativo, manipula os princípios do direito, né? E nesse sentido o direito é um segundo alvo. E o terceiro alvo, aí eu acho que você falou até bem melhor do que eu posso dizer, o terceiro alvo é a soberania popular. A sentença do Moro visa a soberania popular, porque na medida em que a sentença do Moro, ela claramente busca tornar Lula inelegível para o processo eleitoral de 2018, Moro quer cercear a soberania popular, o direito que o povo tem de querer Lula ou não presidente da República. Mas o que não pode é uma sentença judicial ter por objetivo retirar alguém de um processo eleitoral legítimo, né? Sem prova alguma. Então, essas três articulações se dão na sentença do Moro, né? Lula como alvo, o direito como alvo e a soberania popular como alvo. E ele organiza um conjunto argumentativo absolutamente inconsistente para tentar atingir, né, de alguma maneira, esses três objetivos. Bem, certamente que o Moro poderia ter determinado a prisão do presidente Lula. Ele próprio diz isso na sentença, né? Ele diz que se eu quisesse, eu poderia mandar prendê-lo. O que já é muito esquisito, porque um juiz não diz se eu quisesse, eu poderia fazer isso, mas não fiz. Um juiz faz ou deixa de fazer, né? Mas ele diz que ele poderia mandar prender o presidente, mas ele optou por não prender, pelo fato de que o ex-presidente Lula não é uma pessoa comum. Ao mesmo tempo, ele é contraditório com ele mesmo. A sentença é um conjunto de grandes contradições. Ele é contraditório com ele mesmo, por quê? Porque ao final da sentença, ele diz: ninguém está acima da lei. Todos somos iguais diante da lei. Se todos somos iguais diante da lei, o presidente Lula, eu, você, qualquer pessoa que viva no território brasileiro, nós somos iguais. Então, se nós efetivamente cometemos um crime e há a previsão de que a pena de prisão se adequa àquele crime, o juiz teria que ter determinado a prisão, digamos. Então, ele diz: eu poderia prender, mas não vou prender. Então, a impressão
impressão que fica é que faltou coragem e convicção ao juiz. Ele sabe, ele é um juiz. Ele sabe certamente que ele não tem provas, né? Tanto ele não tem que ele não faz outra coisa, senão, desde a sentença, andar pelo Brasil, dando palestra, falando sobre a ausência da prova específica não poder significar ausência de provas. Então, é como se ele quisesse convencer as pessoas de que mesmo sem provas, é possível condenar alguém. O que realmente é possível nos regimes totalitários, autoritários, nos estados de exceção. Enquanto a Constituição Federal estiver em vigor, ninguém pode ser condenado. E, menos ainda, preso, sem provas, sem materialidade do delito definida claramente. Gisele cometeu esse delito. Esse delito está previsto no Código. As provas são as seguintes. O livro, além de poder comprar nos lançamentos, né, que nós vamos ajudar a divulgar onde serão, onde mais pode encontrar o livro se a pessoa quiser comprar hoje, por exemplo? Se a pessoa quiser comprar hoje, a pessoa entra na internet, digita lá no Google Editorial Praxis, que é a editora que produziu o livro, e eles estão vendendo no site da editora. Então, gente, estamos juntos, vamos defender a democracia brasileira. Obrigada, Gisele. Obrigada. Um abraço para todo mundo. Próxima semana estamos juntos de novo.